gostaria de pegar é que houve uma coisa muito importante nos anos 70 e 76, na exposição das artistas portuguesas, cujas curadoras foram a Clara Meirelles, a Silvia Chico e a e isso foi uma coisa muito importante, houve imensa referência e tal. Quiser falar um pouquinho mais alto? Não, eu não estou a falar para a internet. Ok. Estava a falar que é muito importante que envolveu várias áreas. Acho que podíamos começar por aí, se achar bem. Nós chamamos nesta primeira duas breves palavras, isto quer dizer, as conversas são como as cerejas. Claro. Essa exposição é uma exposição que está em permanente construção. E um projeto que nos chamou a atenção e do qual nos vamos debruçar nas próximas semanas é justamente esse. Pela singularidade de um projeto dessa natureza e com outros projetos, pela descoberta de várias incursões da sociedade em áreas que, de uma certa forma, hoje em dia são bastante atuais, e isso com o recuo de algumas décadas até. E nós estamos a olhar para o passado, mas com um olhar prospectivo, e justamente essa foi uma das exposições que nos chamou a atenção. Se quiser poder falar um pouco sobre esse projeto. Mas se quiser, assim, por acaso, vier na conversa. Já está. Pois. Olha, em primeiro lugar, eu gostava de chamar a atenção para esta exposição, que realmente é importante, que, de certa maneira, complementa aquilo que se fez na altura do centenário da própria sociedade, da própria instituição. Mas dizer que a chegada destes jovens arquitetos foi importantíssima e também esclarecer que aquela questão que levantaram há pouco do bar foi talvez das coisas que tivesse dado maior discussão e tivesse levado mais tempo a resolver no programa do projeto. Porque a certa altura põe-se a questão, ou tínhamos bar ou tínhamos biblioteca. E depois ou tínhamos bar ou tínhamos mais uma sala de aulas. Naquela altura os cursos eram muitíssimo populosos, digamos assim. Tínhamos inclusivamente imensas desistências, não podíamos fazer face à procura. Portanto, foi uma opção. Foi uma opção difícil que deu realmente uma imensa discussão. E pronto, chegando a essa decisão, que foi difícil e muito difícil de obter, depois, enfim, o projeto levou o caminho que seguiu, depois de muitos anos de tormenta, digamos assim, depois foi realmente um processo muito pacífico, difícil como são todas estas coisas, mas que eles resolveram muito bem, e eu queria manifestar isso mesmo, o espírito de equipa que sempre houve nesta casa, e na qual os próprios arquitetos, no entendimento deste edifício, foi também a consequência de ter entendido o espírito da instituição, o espírito da associação. Portanto, não houve aqui nunca situações de tensão com eles, mas a vontade unânime de resolver os problemas, às vezes desde os mais pequenos ou até aos mais complicados, obviamente, nomeadamente o do bar. No fundo está aqui numa dupla condição de ter sido, por um lado, durante muitos anos, a presidente desta casa, e por outro lado, da sua atividade enquanto artista. Mas ainda queria recuar um pouco mais. No outro dia falámos um pouco sobre isso, eu achei muito curiosa essa história que nos contou, que tem que ver com as suas memórias de infância da sociedade, não é? E que pegam com uma questão que é, até muito tarde, até, grosso modo, a criação da sede da Fundação Calouste Gulbenkian, a sociedade era a única sala prestigiada, a única sala onde havia uma programação constante de arte contemporânea do ponto de vista institucional neste país. A minha questão era se nos falava um pouco dessas memórias de infância, dessas vindas à sociedade. As vindas à sociedade, desde que conheço, não é? Vinha ver os salões, sempre que havia uma nova exposição, vínhamos ver. Meu pai sempre foi
amador de arte, uma pessoa muito interessada, e portanto isso aconteceu permanentemente. Eu ignorava por completo nessa altura, em que admirava muito o João Hogan, era sempre, eu andava sempre à procura onde estava a pintura do João Hogan, que imediatamente eu reconhecia. E até que em 1954, 57, expus cá pela primeira vez no salão, e isto é muito importante também, porque numa altura em que já estava na Escola de Belas Artes, estava no segundo ano, numa altura em que o ensino na Escola de Belas Artes era um ensino académico, um ensino tradicional, sem nenhuma escapadela possível, mas nós já tínhamos atividades extraescolares. E então a sociedade abria as suas portas, como abriu, para a exposição de trabalhos extracolares, obras extracolares dos alunos da Escola de Belas Artes, onde estava, por exemplo, nessa, foi em 1957, Augusto de Castro, René Berta, todos eles, João Homme, o Pitum, escolho sempre o Pitum, Queiro do Amaral, enfim, imensos artistas que depois, enfim, foram artistas de primeiro plano, não é? Neste ambiente. Depois, só mais tarde, é que voltei, num salão aberto com júri, portanto, em 1973, é dizer isto, em 1973 e em 1974. Fiz-me sócia da Sociedade Nacional de Belas Artes. Devo dizer que realmente nessa altura já havia muito mais instituições, mas toda aquela crise a seguir ao 25 de Abril, em que muitas das instituições estiveram mais ou menos paralisadas, aqui durante essa década, a década de 70, se realizaram aqui exposições fantásticas, temáticas e de grupo, aliás, como se vê lá embaixo, por exemplo, na exposição, na parte aqui do arquivo, alguns dos catálogos destas exposições, ou a partir daí, realmente nunca mais deixei de estar ligada à sociedade, portanto, na direção, nas direções em que foi a primeira, quando eu entrei, o presidente era o arquiteto Nuno Sampaio, o vice-presidente o Rui Mário Gonçalves, depois, em 81, foi o pintor Fernando Azevedo, eu também continuei, e depois da morte dele, de facto, a partir daí é que eu fiquei na presidência da direção, em 1981, 82, até o ano passado. Eu achei que já era um tempo muito mais que suficiente. E, portanto, participei sempre em tudo o que houve nesta casa. E realmente, até chegar a este grande momento em que se tinha que decidir, em que o próprio edifício estava em perigo. Uma vez veio cá, precisamente, o diretor-geral, em que se teve da Direção-Geral, depois da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, e em que o relatório que foi: este edifício pode arder e desaparecer em 20 minutos. E foi assim, mas tipicamente eu julgo que até está escrito, foi basilar. E a partir daí então houve este processo de tentar resolver este problema, não é? Portanto, até que chegámos a esta fase. Mas aqui eu conheci as pessoas mais importantes da vida cultural portuguesa. Por exemplo, vou pensar na Salete Tavares, foi uma figura fundamental, porque aqui estava a AICA, aqui estavam os designers, aqui estavam todas as próprias associações, e a Juventude Musical Portuguesa, e aqui se passavam, portanto, já antes do 25 de Abril, sessões de cinema. Foi aqui, por exemplo, que eu vi o Douro Fana Fluvial, pela primeira vez, o primeiro cinema de animação de artistas, portanto, em trabalho na própria película, os Marco Larens e esses todos, foi aqui que nós vimos, portanto, era aqui que realmente se passava a vida cultural em vários planos. E mesmo, desculpa interromper, mesmo algum desses eventos que mencionou, ainda temos que acrescentar a esta cronologia que continua ainda incompleta. Claro, são coisas que, e enquanto está pessoas vivas, exatamente, assim, que podem fazer todo este relato, não é? E depois também, isso eu acho, é que havia, como também havia muito menos coisas, a sociedade tinha uma projeção muito maior, nomeadamente nos órgãos de comunicação social. Eu não posso deixar de dizer, de facto, nos anos 70, o que foi o trabalho, por exemplo, do Eurico Gonçalves e outros, e de Rui Mário Gonçalves, e que tinham páginas, nomeadamente páginas a cor, na Flama, que era uma revista que tinha sempre a secção das artes plásticas, e na Opção, também já mais tarde, com o Rocha de Sousa, e também no Século Ilustrado. Quer dizer, havia, de facto, uma projeção grande da sociedade
e também, vamos ainda mais, já na fase da Colóquio Artes, nas Cartas de Lisboa, enfim, tudo isso. E, enfim, tudo aquilo que se passava ao nível de júris, ao nível de exposições coletivas e das quais eu gostaria, se fosse permitido, referir a exposição das artistas portuguesas. Porque isso foi um marco também muito importante, isso agora também falo, quer dizer, como artista, em quando houve uma proposta da Embaixada Americana para uma exposição de artistas americanos. Estávamos em 76. E, de facto, havia em muitos países, nomeadamente em muitos países da Europa, eu já lhe vou dar um exemplo, e também dos Estados Unidos, um grande preconceito contra a arte das mulheres. Havia realmente uma verdadeira, não só mal-estar, mas as mulheres eram preteridas em muitos aspectos, aliás, como a própria Paula Rego fala, que existia ainda até aos anos 80 em Londres, em Inglaterra. Ela fala isso, enfim, nas suas entrevistas. E então foi proposta aqui uma exposição de artistas portugueses, lembro perfeitamente, lá em cima o arquiteto Nuno Sampaio e o Rui Mário Gonçalves, em que decidiram, sim senhora, muito bem, faz-se aí. E mesmo naquela reunião de direção, onde estava a Clara Menezes, e a Silvia Chicó, decidiram, olha, mas que ideia, porquê que também não fazemos uma de artistas portuguesas? Porque, ao fim e ao cabo, havia aqui na sociedade, nunca tinha havido qualquer discriminação ao nível de mulheres ou de homens, ao nível dos concursos, dos próprios corpos gerentes. Já tinha havido até uma mulher presidente nos anos 20 aqui na sociedade, portanto, nós achámos que era uma ideia importante. E então a direção decidiu que nós as três seríamos aquilo que hoje se chama as curadoras dessa exposição, que começou a ser pensada como uma exposição, mas que acabou por ser um mês inteiro de atividades e, sobretudo, de intervenções a todas as áreas das artes, e não só, nomeadamente a própria sociologia. Eu penso, naquela altura, convidava Salete Tavares para fazer o prefácio a um catálogo, que abarcava tudo isto. Ela começou a fazer um prefácio e dizia, isto não é uma exposição feminista. E porquê? Porque nessa altura os grupos feministas estavam muitíssimo acesos e muitíssimo mal, digamos assim, de uma imagem com a qual as próprias artistas não se sentindo preteridas no seu meio, queriam afirmar exatamente o contrário. No campo das artes e muito particularmente na Sociedade de Belas Artes não havia essa situação, digamos assim, de discriminatória em relação às mulheres. E ela faz a sua introdução ao catálogo, dizendo, esta não é uma exposição feminista, faz toda essa exploração e participou na exposição, e foi uma exposição realmente que teve uma enorme projeção, onde estiveram peças muitíssimo polémicas, que vieram, por exemplo, estou a pensar na Concha de Vênus da Clara Menezes, estou a pensar na instalação Lar do Louço Solar da Ana Vieira, estou a pensar na Religiosa da Rosa Fazenda, enfim, peças que vieram demonstrar às pessoas que aquela exposição não era feminista, mas que as mulheres que eram artistas, não só eram artistas de primeiro plano, digamos assim, embora houvesse um leque bastante alargado, uma exposição também de convites, mas que era realmente uma exposição extremamente atual, o que causa uma enorme impressão à curadora Beth Cockrell americana, que nunca pensou que em Portugal pudesse existir uma exposição daquelas e, sobretudo, que houvesse este tipo de relação entre, digamos assim, em relação às mulheres artistas. E, para exatamente dar um exemplo, a Vieira da Silva não participou. E não participou dizendo expressamente que não participava em exposições onde houvesse só mulheres. Quer dizer, isso vê-se bem como realmente em França, naquela altura, e para ela, ainda digamos assim, ainda era vítima de uma situação anterior que não era aquela que nós teríamos aqui. Portanto, durante um mês, vou dizer, as pessoas passaram por aqui, ao nível da música, de compositoras, a Constança Capdeville, portanto, todas de arte contemporânea e mesmo de vanguarda, a Clotilde Rosas, ao nível, por exemplo, da dança, também, Isabel Santa Rosa, as coreógrafas da altura, bailarinas, na parte musical houve também
homens que participaram muito gostosamente, não houve, antes do contrário, foi uma grande festa de pensar no pianista Jorge Moiano e no Peixinho, que veio inclusivamente interpretar algumas peças da Constança Campos Filho e da Cultura e Rosas. Portanto, foi um mês inteiro de toda essa atividade que teve como objetivo fazer um levantamento. E foi um levantamento que causou, de facto, uma grande surpresa. E a declaração, o teatro, a missa, o de Norberto, todas tiveram aqui atuações. Agora, ligando um pouco, não sei se alguém pensado que estivesse a pensar nisso como arquitetos do edifício, ou da reabilitação do edifício, que às vezes quando a Milena Dalvo menciona todas essas atividades, eu penso sempre onde é que isto teve lugar, não é? Exatamente. Se a exposição estava no salão, como é que pode-nos explicar, talvez, dar um bocadinho de ideia onde é que decorria dentro do edifício cada uma dessas atividades? Tem toda a razão e é de facto muito importante. Bom, as exposições, evidentemente, foram no salão. Tanto quanto eu me lembro, ainda hoje estava a pensar nisso, tanto quanto eu me lembro, eu julgo que a exposição das artistas americanas não eram muitas artistas, eu julgo que eram umas 6 ou 7. Não tive a ocasião de ver o catálogo, eram peças de grandes dimensões, mas eu julgo que foram feitas, foi exatamente, não direi com a divisão que está hoje neste momento no salão, não é? Mas eu penso que estava dividido praticamente ao meio, talvez 1/3 eram as artistas americanas e os outros 2/3 era a Associação Portuguesa, se bem me lembro, porque elas foram contemporâneas, portanto que a Bessa Confiel participou nas mesas redondas que se fizeram sobre isso, sobre a crítica da arte, aliás também enfim, a Sílvia e a Salete foram muito intervenientes e então isso foi o salão, foi as exposições, mas depois todas as outras atividades, como sendo os concertos, a parte da declamação teatral e as conferências, foi tudo na sala do primeiro andar. Okay. Na sala daquela galeria, não no auditório não, nessa altura tínhamos a biblioteca no átrio. Essa sala tinha uma configuração diferente, foi uma das intervenções mais importantes porque, como havia muito menos espaço, aquela sala, por assim dizer, foi revestida de painéis. A sala não tinha quase luz, praticamente estava toda ela em volta de painéis. Então a janela estava tapada. Exatamente, inclusive a própria janela daqui da varanda não existia, estava tapada completamente. Pois, porque era uma sala de exposições, porque era uma sala que funcionava permanentemente como sala de exposições, ou então sala para estas situações de teatro e de cinema, nomeadamente as coisas de cinema, as sessões de cinema e os cineclubes que houve, e tudo passava-se lá em cima nessa sala. Portanto, isso foi fundamentalmente lá nessa sala. Também não havia o auditório fronteiro à biblioteca simétrico, não é? Ali durante muito tempo foi a Secretaria da Sociedade, porque toda a ala de esquerda do edifício, ao direito, quando se entra, era ocupada pela ordem, nessa altura não era a ordem, era a Associação dos Arquitetos. A Associação dos Arquitetos, só quando houve a sede que foi construída é que os arquitetos saíram dali e nós recuperámos o edifício completo. Tanto que por estatuto, por arranjo, não era estatuto, mas por a convivência, digamos assim, o facto da ordem da Associação dos Arquitetos ser, digamos, parceira neste edifício, todos os arquitetos que pertenciam à associação seriam necessariamente sócios também da Sociedade Nacional de Belas Artes. E funcionavam como tal. Portanto, havia também uma grande, digamos, colaboração entre os outros, o António Pereira e tantos outros, o arquiteto Tainha e tudo, que eram sempre... Enfim, havia, até porque vinham cá muitas vezes, não é? Havia, portanto, uma grande participação em todas as atividades da sociedade. E que muitos deles estiveram ligados aos cursos. Exatamente, e que estiveram ligados aos cursos. Então, houve sempre uma grande... sei lá, estava sempre cá o Fernando Pernas estava sempre cá e fazia parte dos júris, e também como era membro da AICA, também, enfim, era uma convivência, digamos, constante, uma interação constante de situações e de iniciativas.
E isso é uma das marcas da casa, não é? Essa multidisciplinaridade, Exatamente. esse cruzamento de linguagens, não é? Exatamente. Que é obviamente bastante contemporâneo. Bom, nós já chegámos às 11 horas, querendo cumprir o horário. Vamos agradecer ao Nuno David, pedir à Emilina Dal que se mantenha connosco para a próxima entrevista da Salete Brandão e umas boas férias. Obrigada. Já peço só que troque